Antônio Gramsci colocou como projeto para a implantação do socialismo e do marxismo a destruição lenta e gradativa da cultura ocidental. E a sua estratégia em relação à Santa Igreja Católica era entrar nela e mudá-la por dentro. Já gostou desse tema? Então já deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A revolução cultural, como a denomina Gramsci, deve ser obra de uma elite capaz de inventar os novos esquemas de percepção que, imitados às cegas pela massa dos pequenos intelectuais, jornalistas, publicitários, gente do show das bases morais e psicológicas, dá resistência ao socialismo. Para realizar essa mutação, a elite socialista deve ir ocupando espaços nos meios de comunicação, no movimento editorial, no sistema de ensino e na burocracia estatal. Na hora de tomar o poder, ela praticamente já estará no poder. O povo, previamente trabalhado pela Revolução Cultural, não oferecerá resistência e sua omissão será interpretada como aplauso. É brincadeira, né? Já viu que vem treta por aí, então curte esse vídeo para ajudar o nosso canal. Karl Marx já havia identificado um problema cultural na alienação do proletariado, ao dizer que a religião é o ópio do povo. Isso foi analisado de forma mais sistemática por Antônio Gramsci, que vivenciou toda a crise teórica do comunismo após a Primeira Guerra Mundial. Essa crise do marxismo gerou dois filhos, o fascismo e o marxismo cultural. Cada um deles com uma proposta bastante clara para alcançar seus objetivos de dominação. O fascismo, que também é um filho bastardo do comunismo, foi o caminho encontrado por Mussolini e Hitler para implantar a revolução em suas nações. Ambos queriam a mesma coisa que Lenin e Stalin, ou seja, uma sociedade sem mercado livre, justa, com igualdade e um Estado forte, obtido através de uma ditadura totalitária. Mas eles achavam que a ideologia de classe não era um chamariz atraente o bastante para fomentar a revolução marxista. Hitler e Mussolini perceberam na Primeira Guerra Mundial um sentimento patriótico que levou o povo a lutar, a defender os interesses dos burgueses e criaram, assim, o fascismo. Enquanto o marketing de Stalin falava do proletariado, do trabalhador, da lógica de classes, Hitler e Mussolini, por sua vez, falavam dos sentimentos nacionais, de raça, ou seja, dos princípios norteadores do fascismo. Então a gente percebe que são dois lados da mesma moeda. Muita gente vem dizer que o fascismo e que o nazismo são de direita, né? E que o marxismo de Stalin e de Lenin é que são de esquerda. Mas, gente, é tudo farinha do mesmo saco. E por outro lado, Antônio Gramsci, grande incentivador do marxismo cultural, colocou como projeto para a implantação do socialismo e do marxismo a destruição lenta e gradativa da cultura ocidental. A esse processo, Gramsci chamou de modificação do senso comum. Para que houvesse o predomínio da mentalidade marxista, não havia a necessidade de uma grande estrutura que sustentasse o saber. Bastava apenas uma ideologia convincente, numa espécie de jogo de marketing. Para o marxismo, sem sombra de dúvida, não existe a verdade, mas um jogo de propaganda e interesse. Como visto, tanto o fascismo como o marxismo cultural faziam basicamente as mesmas coisas, com a simples diferença de usarem estratégias diferentes para alcançar os mesmos objetivos. Ou seja, a mentalidade revolucionária, ela funcionava assim, metamorfoseando o seu marketing de acordo com a época. Então eles iam mudando de acordo com a conveniência. Por exemplo, Stalin pretendia implantar o socialismo através de uma sociedade ateia, marcada pela perseguição à igreja. Os novos marxistas perceberam que perseguir a igreja é algo sempre danoso ao ideal revolucionário,
já que quanto mais cristãos são mortos, mais mártires são criados e mais forte se torna o cristianismo. Então, com o passar do tempo, eles perceberam que o caminho mais seguro para mudar a mentalidade do mundo era o de entrar na igreja, se infiltrar na igreja e mudá-la pelo lado de dentro, né? E para você entender melhor esse processo, nós sugerimos que assista a nossa série de vídeos, né, Carol, sobre a teologia da libertação. São 3 vídeos que foram reunidos em uma playlist e que nós vamos colocar aqui em cima nos cards, a playlist, e também aqui embaixo nos comentários, na descrição desse vídeo, ok? Outra coisa que é muito interessante a gente sempre reforçar é essa questão da propaganda, dessa mudança do senso comum. Nós conversamos muito aqui em casa, às vezes, como tem algumas pessoas que até são inteligentes, até são instruídas, até são pessoas de bem, até são pessoas de dentro da igreja, mas que falam tanta bobagem, tantas coisas absurdas. E de onde vem? Vem de uma propaganda, de uma repetição. Elas cresceram ouvindo aquilo, que é a propaganda marxista de Antônio Gramsci, e elas acham que aquilo é verdade. Exatamente, acabam comprando, né, uma ideologia da mídia, tanto impressa quanto da TV, do enfim, cinema, das músicas, exato, né? E pessoas assim de bem, instruídas, né, acabam comprando, infelizmente. Essas ideias malignas. E os marxistas sabem que a igreja é sustentada por uma lógica burguesa, que tem um certo apego ao certo e ao errado, ao moral e ao imoral, e usarão isso contra a própria igreja. Eles não têm uma opinião clara sobre qualquer tema. Quando algo ajuda na revolução, então eles são favoráveis. Mas, quando atrapalha a revolução, eles abominam. Não existe bem e mal, não existe certo e errado, né? É exatamente por isso que o marxismo tem um sistema racional versátil, revolucionário e dialético. Gramsci já alertava para a não existência do bem ou do mal, tendo como um de seus inspiradores a figura de Maquiavel, ao dizer que tudo aquilo que Maquiavel fez a favor do príncipe precisava ser feito em favor do Partido Comunista. Para entender melhor, existe aquilo que é oportuno, aquilo que ajuda e também aquilo que atrapalha, aquilo que não ajuda a revolução. Tudo o que existe de realidade racional é fruto de uma criação humana. Não existe verdade que determine um agir. Isso é bastante coerente por parte dos marxistas, pois só haveria uma ordem a ser seguida no agir se houvesse um intelecto criador, né? Como eles são ateus, defendem que o intelecto criador não existe e, portanto, não há ordem a ser seguida ou verdade que determine o agir humano. Nós que cremos em um Deus, nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade e, com base nessa verdade que é Cristo, nós pautamos o que é certo, o que é errado, o que é imoral, o que pode, o que não pode. Como eles não acreditam em Deus, eles são ateus, não tem nada disso, né, Carol? Sim, e só para esclarecer essa ideia, dizer que a ordem que existe no mundo não é obra de um criador, não foi mérito dos marxistas, viu? Não? Quem inventou isso, então? Por incrível que pareça, a visão tradicional de que a ordem que existe no mundo é criacional e racional foi combatida por obra de um cristão pietista chamado Immanuel Kant. Lá vem o Kant de novo, né? Para Kant, o mundo em si, os objetos, a realidade tal como existe em si mesma, o que está fora da mente humana é irracional, é caótico. E para quem não sabe, o pietismo é um movimento oriundo do luteranismo. Ah, tinha que ser luterano. Que valoriza as experiências individuais do crente. O pietismo combinava o luteranismo do tempo da Reforma Protestante, enfatizando a conversão pessoal, a santificação, a experiência religiosa, diminuição na ênfase aos credos e confissões e a necessidade de renunciar ao mundo, a fraternidade universal dos crentes e uma abertura à expressão religiosa das emoções. E aí a gente percebe que os protestantes são tão loucos ou mais do que os comunistas, não é mesmo? Porque Kant pregava que o que realmente existe é desconhecido, pois o homem só tem acesso a um fenômeno que é compreensível ao intelecto graças às categorias mentais que condicionam e possibilitam o pensamento.
Na Crítica da Razão Pura, por exemplo, Kant mostra que a ordem da física newtoniana, de Isaac Newton, não está na realidade tal como existe em si mesma, na coisa em si, e tampouco foi colocada nas coisas pelo Criador. Na verdade, a ordem é imposta à realidade pelo intelecto. Olha que ridículo isso, né? A física de Newton funciona não porque o mundo seja de tal ou qual maneira, mas porque a mente humana a fez assim. Kant, nesse sentido, é um grande exemplo de um deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo essa construção. Ficou difícil? Resumindo, para Kant, a realidade é absolutamente caótica e irracional. Quem cria a racionalidade é o intelecto humano. O marxista também pensa dessa forma, não por concordar com o pensamento kantiano, mas por afirmar que a ordem imposta ao mundo irracional é a que traduz o interesse de uma classe, especificamente o da classe burguesa. Segundo o marxismo, existe uma superestrutura baseada na religião judaico-cristã, na filosofia grega e no direito romano, que justifica o estado das coisas, a situação opressora na qual a sociedade se encontra. E esta superestrutura cria uma cultura que busca defender os seus interesses de classe. As pessoas inoculadas por essa cultura passam também a defender os interesses da classe burguesa. É muito fácil da gente entender. Se a gente pegar um exemplo, dentre tantos que poderíamos usar para ilustrar, matar um outro ser humano é certo ou é errado? Né? Você não precisa nem ter religião para poder responder isso. É uma coisa que já faz parte da natureza humana. Né? Então, para eles não existe isso de certo e errado. Depende. Se for matar para ajudar a nossa revolução, é certo. Né? Se matar ele vai atrapalhar a revolução, é errado. Então por isso que eles combatem tanto a Igreja Católica, porque a Igreja Católica está construída sobre a verdade, que é Cristo, e tem essas questões de moral, de certo e errado, né? De verdade e mentira, de falso, entenderam? Então fica muito claro a gente ilustrar dessa forma. Eu sei que pode parecer um pouco difícil esse assunto, né? Mas é necessário a gente entender, em resumo, que os agentes da luta cultural possuem visões de mundo diferentes. Assim, para que a revolução cultural aconteça, é necessário incutir na cabeça de todo mundo, mas principalmente dos cristãos, a ideia de que o cristão não odeia nada, que ele deve defender a paz, custe o que custar, né? A igreja, à medida que vai assimilando as ideias revolucionárias, passa a ser uma sociedade igualitária que, por engenharia social, quer implantar nesse mundo uma terra sem males, né? Paz e amor, bicho, né? Os marxistas sabem que sem a transformação da religião numa força socialista, a revolução não irá acontecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já sabia que o fascismo é um filho bastardo do comunismo? Entendeu o que é a modificação do senso comum? Coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa um like aqui pra gente, tá certo? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, aquelas pessoas que precisam aprender um pouco mais. Envie principalmente lá nos grupos do WhatsApp, porque isso nos ajuda muito a evangelizar. Aí, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer, você assim continua recebendo os nossos vídeos. Não esqueça de clicar no sininho, na opção de todas as atualizações. Dessa forma, você não nos perde de vista. Isso aí, e siga-nos também lá no Instagram e nas nossas outras redes sociais. O link para todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. E considere também clicar no botãozinho Valeu, que é aquele coraçãozinho ali embaixo, para fazer uma doação caso você tenha gostado de verdade desse vídeo. Que Deus abençoe. Salve Maria!